Gregório entrou em casa, foi para o quarto e se jogou na cama. Ele colocou as mãos atrás da cabeça encarando o teto e pensando no que Cida tinha dito. Ele não queria admitir para si mesmo, mas aquele tinha sido o melhor encontro que tinha tido em meses. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Gregório era considerado um homem muito bonito. Ele tinha nascido e crescido em um bairro nobre e desde sempre tinha vivido do bom e do melhor. Seus pais sempre o levavam aos melhores restaurantes, nas melhores festas e compravam as melhores roupas. Os pais de Gregório eram vistos como vencedores. Eles eram considerados bonitos, inteligentes, educados e, claro, respeitados. Afinal, a mídia sempre os enaltecia e só mostrava os seus lados bons. Era como se aquele casal fosse perfeito e tivesse trazido ao mundo um filho igualmente perfeito. A televisão fazia tudo parecer bonito, mas isso não mudava o fato de que entre quatro paredes nem tudo era belo. Renata, a mãe de Gregório, era esteticamente uma mulher deslumbrante. Ela vestia as roupas mais caras, calçava o sapato da última moda e seus cabelos estavam sempre muito bem pintados, alisados e hidratados. Ela sempre sorria em frente às câmeras e a mídia nunca tinha conseguido uma foto dela sem estar deslumbrante. Mas o que as pessoas que a admiravam não sabiam é que ela tinha passado por diversos distúrbios alimentares. Renata nunca havia sido gorda, porém, quando se olhava no espelho, ela detestava o seu reflexo. Ela sempre queria estar mais magra e já havia desmaiado de fome várias vezes dentro de casa. Além disso, com o tempo, ela tinha se tornado muito superficial. Tudo o que importava para ela era moda, roupas, fama e dinheiro. Qualquer coisa além disso para ela era perda de tempo. Já Renato, o pai de Gregório, era um homem extremamente inseguro. Quem via as fotos e as reportagens nas quais aquele homem sorridente aparecia, não imaginava quantos ataques de pânico ele já havia tido dentro de casa. Tanto Renata quanto Renato sofriam de condições e doenças que acometiam muitas pessoas. Não havia vergonha nisso, mas para eles havia sim vergonha e era um sinal de fracasso. Eles sempre queriam ser vistos como saudáveis. Com esses comportamentos superficiais, Gregório cresceu achando que tudo o que importava era a aparência. Ele ia a festas, a eventos, a shows e a todo lugar que pudesse trazer fama a ele. Ele sempre gastava muito dinheiro, comprava as bebidas mais caras para ele e os amigos e sempre fazia questão de ser visto. Gregório achava que a vida era fácil. Ele simplesmente não levava a sério quando algumas pessoas, depois de beber muito, iam desabafar com ele e falar sobre as dificuldades de sua vida. Gregório várias vezes tinha ouvido pessoas dizerem das dificuldades financeiras que estavam enfrentando. Elas diziam que, apesar de fingirem estar felizes naquelas festas, estavam devastadas por dentro. Gregório nunca deu muita importância para aquilo. Certo dia, depois de beber muito durante a madrugada, um amigo de Gregório foi falar com ele. Ele disse que, apesar de estar ali curtindo e festejando, a verdade é que estava com muitas dificuldades em casa. Gregório achou que era brincadeira de seu amigo. Ele então começou a dar risadas, mas não era brincadeira. O amigo de Gregório continuava falando que seus pais haviam feito investimentos errados. Tinham comprado ações, vendido ações e, quando perceberam, estavam falindo. A falência foi tão rápida que nem mesmo houve tempo de guardar uma parte do dinheiro. Eles não tinham mais nada e ele só estava naquela festa pois havia comprado o ingresso há meses antes da falência de sua família. Ele repetia a Gregório que não estava brincando. Apesar de estar muito constrangido, ele disse que precisava de um dinheiro emprestado. Gregório então finalmente entendeu que o amigo estava falando sério. Como não queria que o clima da noite fosse derrubado por aquele amigo, ele disse que emprestaria sim. Gregório disse que não precisava nem devolver, pois ele tinha muito dinheiro. Ele avisou que quando chegasse em casa, ele faria a transferência bancária. Quando chegou em casa, Gregório foi para o seu quarto, pegou o celular e transferiu o dinheiro para aquele amigo que havia pedido. Era uma quantia alta, mas Gregório não se importava. Seus pais tinham muito dinheiro. Como o comportamento de Gregório não mudava, seu pai o chamou para uma conversa. Renato tinha uma postura cabisbaixa, quase corcunda. Era sua postura comum ao ficar em casa. Quando Gregório foi falar com o pai, era visível a diferença entre o corpo dos dois. Enquanto Renato tinha uma postura curvada, Gregório exibia sua presença imponente com o corpo musculoso. Renato começou a falar. Meu filho, eu venho acompanhando o seu comportamento desde que você se tornou adolescente e eu vejo que você é extremamente inconsequente. No começo eu ignorei. Eu imaginei que era apenas uma fase e que você ia tomar jeito com o tempo.
mas o seu comportamento não tem evoluído nada com o passar dos anos. Você sai para inúmeras festas mais do que qualquer pessoa deveria ir. Não se interessa por nada, já largou várias faculdades sem concluir nenhum curso, namora e termina relacionamentos com várias mulheres que eu nem chego a conhecer e gasta dinheiro como se não houvesse amanhã. Gregório olhava ao pai com indiferença e sua expressão não mudou. Ele então perguntou ao pai: "E daí?" Renato suspirou. Ele odiava confrontos e torcia para não precisar entrar em uma discussão com seu filho. Ele se sentia fraco demais para enfrentar Gregório, mesmo que fosse apenas em palavras. Renato então respondeu: "E daí, meu filho, que você não pode viver desse jeito. A vida não é uma curtição infinita. Você precisa de regras, Gregório." Nesse ponto, Gregório estava quase dando risada da cara do pai. Ele achava tudo aquilo uma perda de tempo. Então ele provocou: "Nós temos muito dinheiro, qual é o problema se eu quiser gastá-lo como se não houvesse amanhã? Essa é a graça de ser rico. Nós estamos acima das outras pessoas, pai. Somos melhores do que elas." Aquilo foi a gota d'água para Renato. Ele olhou sério para Gregório, o encarando. Gregório ficou assustado com aquela mudança repentina do pai. Renato então disse: "Eu não vou admitir que você fale desse jeito, Gregório. O único superior está nos céus. Quem ensinou você a falar coisas como essa?" Gregório ouvia o pai falar, mas nem prestava atenção. Ele então respondeu: Tá, pai, você já terminou? Eu preciso voltar para o meu quarto. Tenho mais o que fazer do que encarar essa sua loucura repentina." Renato estava incrédulo. Ele não acreditava que seu filho estava falando daquele jeito desrespeitoso com ele. Nervoso, ele gritou: "Você não pode falar comigo assim, Gregório. Eu sou seu pai e estou mandando você controlar os seus gastos, voltar aos estudos e ser mais responsável. Ser um homem." Gregório gritou de volta: "Ser homem igual a quem? Não tem nenhum homem nessa casa. Apenas uma mulher que vive vomitando para tentar emagrecer e um capacho que só finge ser homem em frente às câmeras." Um silêncio se instaurou entre pai e filho, até que Gregório disse que precisava terminar algo, saiu da frente do pai e foi para o seu quarto. Gregório estava em seu quarto, mexendo no celular e pensando o que tinha dado no seu pai para ele agir daquele jeito. Normalmente ele era uma figura tão discreta na casa que Gregório até mesmo se esquecia que tinha um pai. E como sua mãe mal conversava com ele, ele sentia que não tinha mãe também. Ele tinha sido criado por babás, então elas eram o mais próximo de uma figura materna que Gregório havia tido. No fundo, ele sentia que deveria ser bom ter pais presentes. Ele se lembrava de quando era criança e tinha apresentações na escola. Quando ele terminava de se apresentar, olhava para a plateia na esperança de ver sua mãe e seu pai acenando e sorrindo para ele enquanto batiam palmas. Seus olhos vasculharam a multidão à procura deles, mas nunca os encontraram. Seus pais nunca foram a nenhuma apresentação dele. Eles também nunca tinham ido a reuniões escolares ou a festas de feriados. Geralmente era algum empregado que ia. Gregório pensava que, apesar de suas escolas terem diversas atividades, piscinas e aulas divertidas, ele gostaria de ter visto os pais ali pelo menos uma vez. Enquanto relembrava sua infância solitária, o seu celular vibrou. Ele estava em vários aplicativos de namoro. Ele ficava com várias mulheres diferentes e se gabava disso para os amigos. Quando ele pegou o celular, ele viu que tinha recebido uma mensagem, mas não conseguia ver a foto da mulher. Na mensagem, a pessoa desejou a ele uma boa noite. Gregório respondeu à mensagem e logo os dois começaram uma conversa. A mulher que enviava as mensagens disse que seu nome era Cida e que era a primeira vez que ela usava aplicativos de namoro. Gregório então brincou que ela era sortuda por conseguir falar com ele. Cida enviou uma mensagem o chamando de convencido e Gregório a achou engraçada. Gregório, apesar de estar em um aplicativo de namoro, estava namorando com Ana Luz, uma jovem de seu círculo de amizades. Ela era rica e bonita e Gregório só estava com ela por isso. Ana Luz também só estava com Gregório pela sua beleza. Então, eles eram um casal igualmente superficial que só ligavam para aparências. Gregório continuava com a sua vida desregrada, mas o seu pai o confrontava cada vez mais. Ele dizia para Gregório que ele tinha que parar de gastar tanto. Gregório sempre tinha achado seu pai legal, mas ultimamente o achava muito chato. Ele ficava falando para ele que tinha que gastar menos, que tinha que criar um rumo na vida. Ele era jovem, estava na idade de curtir. Era o que Gregório pensava. Logo, Renata também começou a aconselhar Gregório. Certo dia ela o chamou para uma conversa e disse: "Meu filho, eu acho que nem seu pai e nem eu nunca contamos a você sobre o nosso passado. Bom, nós nem sempre fomos essas estrelas. Na verdade, nós éramos muito diferentes." Renata parou de falar e fitou o chão seriamente.
Ela estava com uma expressão triste e Gregório ficou incomodado com aquilo. Gregório não tinha maturidade nenhuma. Ele nunca tinha precisado lidar com dores. O dinheiro sempre tinha resolvido as suas dores. Ele então mandou a mãe sair de seu quarto. Ele não conseguia lidar com a situação. Renata ouviu o filho dizer aquilo e o olhou. Ela sabia que precisava falar com ele, mas não tinha coragem de confrontar o filho. Ela então só saiu. A mulher que havia falado com Gregório pelo aplicativo de namoro continuava a mandar mensagens para ele e ela mandou mensagens bem no momento que a mãe dele tinha saído de seu quarto. A mensagem era: "Boa noite, Gregório, tudo bem?" Gregório respondeu que não estava nada bem. A mulher então mandou a mensagem: "Então vem tomar um sorvete comigo." A próxima mensagem foi o endereço da sorveteria. Gregório pensou um pouco e decidiu ir. Assim que ele chegou na sorveteria, ele viu a mulher. Sorridente, ela se levantou e cumprimentou Gregório. Ela se apresentou e disse que estava muito feliz em conhecê-lo. Gregório se apresentou também. Os dois se sentaram e a garçonete veio pegar os pedidos. Cida fez o seu pedido e Gregório disse que só iria tomar um Diet. Cida então falou: Não, nada disso. Pelo menos hoje você vai tomar um sorvete completão. Vai, por favor." Cida o olhava, um olhar doce que fez Gregório sorrir. Gregório olhava para Cida e percebeu quão fora dos seus padrões ela era. Ela não era magra, não tinha os cabelos sedosos e hidratados e as roupas eram comuns sem grife. Mas apesar disso, a forma que ela falava era confortável. Ele queria continuar ali. Ele então concordou e fez um pedido de sorvete de chocolate com morango e cobertura de chocolate com confeitos. Cida vibrou, gritando que agora sim era um sorvete digno. Cida então perguntou a ele o que tinha acontecido em casa. Gregório contou que estava com problemas com os pais. Ele contou que seus pais estavam tentando controlá-lo, sendo que nem eles tinham controle. Cida o ouvia e balançava a cabeça confirmando. Ela então perguntou se ele trabalhava e ele disse que não. Cida então simplesmente disse que eles tinham o direito de controlar se o dinheiro era deles. Gregório ficou surpreso com aquela forma natural com que Cida julgou, mas ele gostou de sua naturalidade. Os dois continuaram conversando e Cida contou que ela morava sozinha e que realmente era difícil controlar os custos. Então, talvez essa fosse a intenção dos seus pais. Gregório, arrogante, disse que não era esse o caso. Ele então disse que os pais eram ricos. Ele esperou que Cida fosse ficar surpresa e admirada, mas ela nem levantou os olhos do sorvete. Ela apenas disse que devia ser legal. Gregório ficou intrigado com Cida. Ela não tinha o corpo que todas as mulheres de seu círculo social e sua mãe se esforçavam para ter. Não tinha os cabelos tratados em cabeleireiros chiques, mas ela parecia mais feliz do que qualquer uma dessas mulheres. Gregório então não se controlou e perguntou: "Mas e você, Cida? Não se incomoda com a aparência?" Assim que fez a pergunta, Gregório percebeu quão grosseiro tinha sido. Mas Cida apenas começou a dar risada. Depois ela respondeu: "Eu gosto da minha aparência assim. Além disso, eu tenho muito o que fazer. Não dá para ficar o dia todo em frente ao espelho me arrumando de um jeito que eu acho que os outros vão gostar. Eu me arrumo do jeito que gosto e ponto. A mesma coisa sobre o meu peso, que eu sei que você deve ter me achado gorda. Mas quer saber? A minha época de ficar me preocupando com a minha aparência e peso passou. Agora eu só me importo em ser feliz mesmo, o que eu não estou sendo nesse encontro. Então tchau." Cida terminou o sorvete, deixou em cima da mesa o dinheiro dos sorvetes dela e de Gregório e saiu andando sem olhar para trás. Gregório, atônito, se levantou. A garçonete veio até a mesa e pegou o dinheiro. Ela então disse a Gregório: "Você tem sorte, ela é incrível." A garçonete sorriu e se afastou. Gregório foi para casa. Gregório entrou em casa, foi para o quarto e se jogou na cama. Ele colocou as mãos atrás da cabeça, encarando o teto e pensando no que Cida tinha dito. Ele não queria admitir para si mesmo, mas aquele tinha sido o melhor encontro que tinha tido em meses. Cida era a mulher mais autêntica que ele tinha conhecido em muito tempo. Ela agia como uma pessoa real. Ele a comparou com Ana Luz. Estar com Ana Luz era como estar sozinho, mesmo que ele estivesse com ela há meses. Mas estar com Cida, que ele só encontrou uma vez, foi reconfortante. Sendo assim, ele pegou o celular e mandou mensagem para Cida, se desculpando pela sua grosseria e a convidando para sair de novo. Gregório e Cida namoraram durante meses. Gregório se sentia tão bem com Cida que diminuiu a ida às festas e começou a sair para cinemas e para livrarias. Apesar de estar com Cida, ele ainda estava com Ana Luz. Ele mentia para Cida que estava só com ela, mas a mentira não foi longe.
Apesar de não ir mais a tantas festas, Gregório ainda ia, e em uma dessas festas, ele foi fotografado beijando Ana Luz. Então, ao encontrar Cida 2 dias após a festa, Gregório tentou beijá-la, mas ela se afastou. Ele perguntou o que tinha acontecido e Cida, chorando, mostrou a capa da revista que estampava a foto do beijo de Gregório e Ana Luz. Ela perguntou chorando o que era aquilo, se era uma foto antiga. Gregório suspirou e disse que não. Era uma foto recente. Enquanto Cida chorava, Gregório disse que não era nada demais. Ele tinha que estar com Ana Luz na mídia para aparecer, só isso. Ana Luz era a mulher padrão para a mídia. Ele precisava estar com ela. Ele disse que não podia aparecer para fotos com Cida, pois ela não era padrão. Ela estava acima do peso e não tinha cabelos bonitos. Mas apesar de sair nas fotos com Ana Luz, era dela que ele gostava. Ele sorriu ao dizer isso, acreditando que estava falando gentilezas. Cida não acreditou que tinha ouvido aquilo. Ela então respondeu: "Depois do nosso primeiro encontro, Gregório, você é que veio atrás de mim. O seu erro é achar que você está comigo por caridade. Eu tenho pena de você. Você ainda vai descobrir que nem tudo é aparência. Mas talvez quando você descobrir isso, seja tarde demais. Não me procure mais. Está tudo acabado entre nós." Gregório voltou para casa bravo. Ele se trancou no quarto. De repente, Renato entrou no quarto. Ele estava diferente, vermelho e com um olhar vidrado. Gregório se assustou e perguntou ao pai o que estava acontecendo. Renato então começou a falar, mas sua voz estava pastosa e arrastada. Gregório percebeu que o pai deveria ter bebido. Aquilo não era típico dele. Ele então perguntou: "Pai, está tudo bem?" Em resposta a isso, Renato riu. Uma risada alta e esganiçada que logo se transformou em uma gargalhada. Ele ficou gargalhando durante um tempo, lágrimas escorriam de seus olhos e ele as limpou. Quando conseguiu parar de rir e recuperou o fôlego, ele respondeu: "Não, Gregório, não está nada bem." "O que foi? O que aconteceu?" Gregório perguntou. Renato suspirou e respondeu: "Nós estamos falidos." Gregório primeiro deu risada, achando que o pai estava brincando, mas então ele repetiu que não era brincadeira. A falência acometeu a família e Gregório. Seus pais, como vários outros empresários, tinham feito más escolhas. Renato e Renata avisaram a Gregório que voltariam para o interior, para o sítio. Eles disseram ao filho que era de lá que tinham vindo e era para lá que iriam voltar. Gregório se recusou a ir, mas seus pais disseram que estavam cansados demais para discutir. Eles voltaram para o interior e deixaram o endereço se Gregório quisesse ir. Gregório achava que seus amigos o ajudariam naquela situação difícil, mas não foi o que aconteceu. Ninguém o ajudou, nem mesmo o amigo que ele tinha emprestado dinheiro há meses o atendeu. Ana Luz terminou o namoro por mensagem. Gregório se viu sozinho. De repente, toda a sua beleza não importava mais. De repente, tudo o que Cida havia falado para ele fazia sentido. Ele tentou contatar Cida, mas quando entrou em sua rede social, viu fotos dela com outro homem. Ela estava muito feliz nas fotos. Ele chorou. Gregório percebeu que tinha perdido uma mulher incrível. Essa foi a última foto de Cida que ele viu, pois precisou vender seu celular para comprar a passagem para ir para o interior morar com seus pais. Ele comprou a passagem para ir de ônibus. Ele nunca tinha andado de ônibus, só de avião. Dentro do ônibus, enquanto ia em direção ao interior, o seu pensamento era só o de quantos erros ele havia cometido e que ele faria tudo diferente quando tivesse uma nova chance. E você, acha que Gregório vai mudar? O que você acha que ele devia ter feito enquanto ainda tinha dinheiro? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.